Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Hoje, como já tem sido mencionado, um dia de muita alegria para todos nós, pela provisão de Deus em nos conceder uma mãezinha a todos nós, né? Aqueles que ainda têm e aqueles que não tiveram, como disse o nosso diácono Anderson na abertura desse culto, né? Tudo é dádiva do nosso Deus. E graças a Deus pelas mães que Ele nos concedeu, né? Seja por quanto tempo for, que Ele nos permita conviver com elas, graças a Deus pelas mães que Deus tem nos concedido. Amém, irmãos? Hoje à noite, o nosso pastor estará pregando, né, nesse sentido, né? Então, as nossas homenagens, elas ficam reservadas ainda um pouco mais para o culto de hoje à noite. Amém? Bem, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nós faremos a leitura a partir do verso 31, né? Dando continuidade a essa série de mensagens no livro de Reis, né? Bem, se você não esteve aqui nos últimos domingos, permita-me então fazer uma breve introdução, contextualizando o texto que nós iremos ler. Já faz alguns domingos, nós temos meditado, tanto no capítulo 7 e 8, em todo esse processo que envolveu a construção do templo, né? No capítulo 8, nós finalmente temos a inauguração do templo, mas temos visto que desde a preparação, desde a contratação dos trabalhadores, dos materiais, Salomão se preocupou em fazer o que era melhor para Deus, porque aquela casa estava sendo construída para Deus. Nós vimos que quando ele terminou de construir, ele colocou dentro do templo todos os tesouros, tudo aquilo que Davi ainda tinha consagrado quando ele era rei. Colocou lá os tesouros do templo, todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios feitos de bronze foram colocados dentro do templo. Mas o capítulo 8 começa mostrando que, embora todos esses tesouros estivessem dentro do templo, ainda não estava lá o tesouro principal. Ainda faltava a arca da aliança do Senhor. Ainda faltava este símbolo, que era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. De forma que, sem a arca da aliança, aquilo ali não passava de pedras amontoadas. Então, Salomão deu início, então, a um grande culto. Um grande culto foi planejado para que a arca fosse corretamente trazida para dentro do templo. E nós vimos que quando a arca do Senhor foi colocada no seu devido lugar, então uma nuvem escura se apossou do templo. E Salomão disse, Deus disse que habitaria em uma nuvem escura. Então ele se vira para o povo diante do templo, e ele começa então a conduzir toda a nação, todo o povo, em um grande culto de adoração. Especialmente por causa da fidelidade de Deus. Foi isso que nós vimos semana passada. Como a sabedoria conduz à adoração. O que nós iremos ver hoje é que a sabedoria também conduz à oração. E nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, quem ainda não abriu, capítulo 8 do livro de 1 Reis, a partir do verso de número 31. Diz assim: quando um homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a própria cabeça a consequência da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, dando-lhe que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, volta-se para ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta
a terra que deste aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres o castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra, que deste por herança a este teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí, em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti, de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os levarem como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construíam o teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti. E faz com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Amém? Até aqui, irmãos. Quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, suplicamos a Ti por graça, por misericórdia. Estamos aqui, ó Deus, diante da Sua palavra, que é uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do nosso ser. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos, que todos aqui, ó Deus, possam estar sensíveis a ouvir a Tua voz e se moldar a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, lemos alguns poucos versículos
que fazem parte dessa grande oração de Salomão. Na verdade, a oração de Salomão ela começa no versículo de número 22. E a gente leu ainda um pouquinho mais à frente. Agora, eu queria que você prestasse atenção no contexto que nós temos aqui. Nós estamos em um momento de adoração, Deus acabou de se manifestar, Salomão acabou de dirigir palavras de bênção ao povo e acabou de agradecer a Deus, louvar a Deus, essencialmente por causa da fidelidade de Deus. Mas os versículos que nós acabamos de ler falam de algo completamente diferente. O contexto parece que mudou. Salomão está fazendo uma longa intercessão em favor do povo. Se eles pecarem, se eles pecarem, se eles pecarem, se eles pecarem. E ele continua fazendo pelo menos 7 pedidos de intercessão em favor do povo. O que a gente precisa se perguntar é, o que mudou aqui? Como é que ele passa de uma plena adoração para uma oração de plena intercessão em favor do povo, caso o povo peque? Bem, eu queria que você lesse comigo o verso de número 22. Salomão começa dizendo assim: Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Pronto. Salomão vai começar a orar. A primeira coisa que ele diz é: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste, e com tua mão o cumpriste conforme hoje se vê. Então, o primeiro tópico da nossa mensagem é esse: Salomão reconhece quem Deus é. Após abençoar o povo e conduzir o povo em um ato de adoração, Salomão se posiciona diante do altar, às vistas de todo o povo, ergue os seus braços para os céus e começa a orar a Deus. E a primeira coisa que Salomão começa a fazer é testemunhar, é reconhecer diante de todo o povo quem Deus é. E ele começa reconhecendo, irmãos, pelo menos 5 coisas. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que o Senhor é o único Deus. Ele diz: não há Deus como tu. O Senhor reina sobre os céus, o Senhor reina sobre a terra. Não há nenhum outro Deus acima dos céus em que nós podemos confiar. Não há nenhum outro Deus na terra em que nós podemos confiar. Somente o Senhor é Deus. Essa é a terceira coisa que ele reconhece. Só há um único e verdadeiro Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. Reconhece que o Senhor é o único Deus. Mas, em terceiro lugar, ele reconhece que esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que domina sobre os céus e a terra, é também um Deus pessoal. É um Deus que tem um povo que ele escolheu. Olha o que ele diz: o Senhor Deus de Israel. Esse Deus todo-poderoso escolheu um povo e ele se relaciona com esse povo. Salomão não está orando para uma força abstrata, não está orando para uma energia, não está orando para uma coisa, mas está orando para um Deus que tem olhos e que contempla cada um dos seus filhos. Ele está orando para um Deus que tem ouvidos e escuta a oração de cada um dos seus filhos. Ele está orando para um Deus que tem boca e, portanto, pode responder e responde à oração de cada um de seus filhos. Além disso, Salomão diz que esse Deus todo-poderoso, único Deus, que se relaciona com o seu povo, é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que é fiel à sua aliança. Ele diz aqui,
Tu guardas a aliança e a misericórdia que tens para com os teus servos. Vejam, faz todo sentido, então, orar para um Deus assim. Faz todo sentido. Não faria sentido orar para um Deus que é fraco e não tem poder para ouvir e cumprir as nossas orações. Não faria sentido orar para um Deus se há um Deus maior do que Ele. Oremos então ao Deus mais forte. Não faria sentido orar para um Deus que não se relaciona com o seu povo, que não tem interesse pelo seu povo. Mas veja o que Salomão está dizendo. Não é assim o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é o único Deus. Ele é todo-poderoso. Ele se relaciona com o seu povo. Ele ama e age com misericórdia com o seu povo. Faz sentido orar para esse Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: como é que Salomão sabe que Deus é assim? Como que ele pode chegar nessas conclusões? Vejam, é uma pergunta importante, irmãos. Parece óbvio por um momento, mas é importante. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas falam muitas coisas sobre Deus. E nem tudo que se fala sobre Deus é verdade. Então, como é que Salomão pode virar e dirigir esse grande culto a Deus, afirmando todas essas coisas a respeito de Deus? Qual é a base de Salomão para afirmar todas essas coisas sobre Deus? E a resposta é essa, irmãos. A base de Salomão não são as suas emoções, não são os seus sentimentos, não são os seus achismos e as suas opiniões sobre quem Deus é. A base de toda adoração, e até mesmo a base de toda a oração de Salomão, é o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus e das obras de Deus. Toda a oração, na verdade a adoração e toda a oração que Salomão está fazendo, tem um grande e sólido fundamento: a palavra de Deus. E eu vou te provar isso. Começando lá no início do capítulo 8. A primeira coisa que Salomão faz nesse grande culto é trazer a arca para o templo. Mas vejam que Salomão, diferente de Davi, fez o transporte da arca de uma maneira correta, da maneira que Deus havia prescrito, não com carros de bois puxando, mas os sacerdotes, os levitas, conduzindo a arca do jeito que ela deveria ser conduzida. Como Salomão chegou nessa conclusão? Ora, ele conhecia as Escrituras. Ou seu pai lhe ensinou, ou ele leu nas Escrituras. Mas o fato é, ele sabia como deveria ser feito, porque Deus disse como deveria ser feito, e ele tomou conhecimento disso. Então vejam que o transporte da arca foi certo, esse início de adoração foi correto, porque a palavra de Deus estava no coração de Salomão. O segundo grande exemplo que nós temos aqui é justamente quando a nuvem toma conta do templo. Salomão vira para todos e diz: Deus disse que habitaria em uma nuvem escura. Deixa eu te perguntar, quando foi que Deus disse isso para Salomão? Quando foi? Não temos um registro de Deus falando isso para Salomão. Temos Davi escrevendo alguns salmos falando sobre isso, mas também não temos nenhum registro de que Davi viu essa nuvem escura. Então, da onde eles tiraram isso? Lá atrás, irmãos, lá atrás, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, ainda no Monte Sinai, aquele primeiro grande tabernáculo, ali Deus disse para Moisés: eu descerei em uma nuvem densa e escura. E foi assim que Deus se manifestou. Agora, anos depois, séculos depois, Salomão tem conhecimento disso. O discernimento dele a respeito do que estava acontecendo no culto não foi intuição,
Não foi sentimentalismo, foi conhecimento da palavra de Deus. Deus disse para Moisés: o que estamos vendo aqui é isso. Assim como Deus se manifestou no Monte Sinai, assim como Deus se manifestou no tabernáculo, Deus está se manifestando aqui também. Deus disse. Essas, irmãos, são palavras, não de alguém guiado por sentimentalismos, mas de alguém que conhece a palavra de Deus. Discernimento espiritual. Ouve-se muito falar sobre isso. A base disso é conhecer as Escrituras. É isso que Salomão ensina para a gente. Agora vejam, Salomão estava orando de forma correta, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Me acompanhe na leitura do verso de número 24. Ele diz: cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Vejam, ele está olhando para as coisas que estão acontecendo e, mais uma vez, ele está tendo discernimento para dizer: isso aqui está acontecendo, é cumprimento do que Deus disse. Isso aqui demonstra a fidelidade de Deus. E, mais uma vez, ele só pode chegar nessa conclusão porque ele sabe o que Deus disse. Porque ele sabe o que Deus falou, porque ele conhece, em outra forma de dizer, as palavras de Deus. E ele ora então, irmãos, baseado nas palavras e nas obras de Deus. Vejam que ensinamento poderoso. Frequentemente nós pensamos em adoração, em oração, como coisas puramente espontâneas, coisas que vão acontecendo. Mas vejam como Salomão conduz a oração e conduz a adoração, baseado, fundamentado na verdadeira palavra do Senhor. É porque ele sabe que Deus falou, que ele ora agradecendo pelas coisas que Deus já fez se cumprir. Preste atenção nisso. É porque ele sabe que o que Deus falou, que ele ora agradecendo pelo que Deus já fez. Mas não apenas isso. É porque ele sabe o que Deus falou, que ele também ora pelas coisas que ainda não se cumpriram. Ele ora grato pelo que Deus fez e ora pedindo para que Deus faça as coisas que ainda não fez, por causa do conhecimento da palavra. Disseste a Davi, e isso o Senhor fez. Com a boca falaste e com a mão fizeste. Agora cumpre, ele diz, cumpre o que ainda falta se cumprir. E ele mais uma vez cita as Escrituras. Olha o que Deus disse: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você, Davi, tem feito. E aí Salomão diz: agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Percebem? Ele começa agradecendo e ele então parte para um pedido. Ó Deus, assim como foste fiel a Davi, continua sendo fiel. O pedido dele, irmãos, é o pedido para que Deus faça aquilo que ele sabe que Deus quer fazer. Isso é muito interessante. É muito bom quando a gente ora a Deus pedindo por coisas, mas é muito mais excelente, irmãos, quando oramos a Deus pedindo coisas que ele já declarou que são da sua vontade. Não é assim que começa a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, venha a nós o teu reino. Salomão está orando, irmãos, pelo sucesso do reino, o reino dele. Porque a promessa de Deus era essa, que não faltaria um descendente de Davi no trono de geração em geração. Davi está citando o quê, irmãos? A palavra de Deus. Mas aí vem uma coisa interessante.
Porque quando ele cita toda a palavra de Deus, Davi se depara, melhor, Salomão se depara com um grande problema. A questão não é simplesmente conhecer a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus. Quando ele começa a orar a Deus, exigindo que Deus continue sendo fiel e cumprindo suas promessas, ele cita a palavra de Deus, toda ela, e se depara então com um problema. Qual é o problema, irmãos? Não é Deus, somos nós. Deus é fiel, mas vejam a condição das suas promessas. Deus exige excelência. Deus exige perfeição. Salomão sabia muito bem quem Deus é. Um Deus soberano, justo, santo, amoroso, misericordioso, um Deus fiel. Mas vejam, e nós? Como somos nós? Deus disse claramente, conquanto, desde que os seus descendentes me obedeçam. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando eu perguntei lá atrás, o que faz Salomão mudar o sentido da oração? Como é que ele passa da adoração para a intercessão, irmãos? É porque ele começa a contemplar não somente a grandeza de Deus, mas a sua própria miséria. Ele sabe que o cumprimento das promessas depende de fidelidade. Primeiro, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus, a nossa obediência. E Deus é um Deus excelente. Devemos, então, obedecer a sua Deus de forma perfeita. Mas ai de nós. Não somos como Ele é. Não somos perfeitos como Ele é. E isso, irmãos, essa compreensão, guiada pela palavra de Deus, faz com que Salomão contemple a sua própria miséria e a miséria do povo. E perceba então que há um grande problema aqui para que o reino seja bem sucedido. Deus exige fidelidade, mas olha como somos nós. Somos pó. Somos fracos. Ele é fiel, mas somos nós fiéis? Cumprimos a sua palavra de forma fiel? Obedecemos e andamos nos seus caminhos de forma fiel? Vejam como Salomão começa falando do templo. Lá no versículo 12, se eu não me engano. Versículo 13. A primeira coisa que Salomão diz sobre o templo é: na realidade, eu construí um templo magnífico. É assim que ele começa falando do templo. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para neles habitares para sempre. É assim que ele começa falando do templo. Mas olha o que ele fala agora no versículo 27. Ele diz: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Muito menos esse templo que construí. Vejam como ele passa de um templo magnífico, que ele construiu para Deus, para um templo que ele sabe não pode conter a excelência de Deus. Como ele chega nessa conclusão, irmãos? Intuição? Sentimentos? Emoções? Não. Um discernimento que veio por meio da palavra de Deus. Ele passa de um templo magnífico para, meu Deus, nem os céus podem te conter. Muito menos esse templo que eu construí. Mas vejam, o problema de Salomão não é só o templo. O problema de Salomão é o coração de Salomão e o coração do povo. Por isso, o que ele começa a fazer nos versículos seguintes é uma grande intercessão em favor do povo. Veja o que ele diz no versículo 25. Agora, Senhor, versículo 28.
27, perdão. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Aí ele diz, irmãos, vejam só, ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados, dia e noite, para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Vejam que mudança, irmãos, de um templo magnífico para a compreensão de que nem os céus podem conter Deus. Agora, diante disso, o que Salomão faz, irmãos, não é simplesmente se desesperar. Sim, ele reconhece Deus em primeiro lugar. Deus é soberano, Ele é o único Deus, Senhor dos céus e da terra. Ele é um Deus que se relaciona com o povo, um Deus fiel à sua aliança. Nós não somos fracos, somos pó. Mas longe de se afastar de Deus, ele se volta para Deus agora com toda a humildade e diz, Senhor, ainda assim, ouve a nossa oração. Ainda assim, Senhor, inclina os teus ouvidos para as orações que serão feitas nesse lugar. Ainda assim, Senhor, apesar deste templo não ser digno do Senhor, apesar deste rei não ser digno do Senhor, apesar deste povo não ser digno do Senhor, ainda assim, Senhor, ouve as orações que serão feitas neste lugar. Ele passa, irmãos, a rogar por graça, por misericórdia, porque a sua maior obra não é suficiente. Ele passa a pedir por graça e misericórdia, porque olhando para o templo que ele levou anos para construir, ele conclui, isso não basta, isso não é suficiente. Eu preciso de graça. Eu preciso de misericórdia. O meu povo precisa de graça e de misericórdia. Vejam como o conhecimento da palavra de Deus muda até mesmo a nossa oração. A gente costuma dizer que quando lemos a Escritura, Deus fala conosco. E que quando oramos, é nós que falamos com Deus. Mas Deus é tão bom que mesmo quando oramos da forma correta, Ele trata o pecado em nosso coração. Quando oramos fundamentados na palavra de Deus, Ele nos coloca diante do espelho para que vejamos as nossas imundícies, os nossos pecados, as nossas falhas. Às vezes vamos a Deus cheios de orgulho no coração, olhamos para as nossas grandes obras, mas diante de Deus e de sua palavra somos confrontados. E então passamos a dizer outra coisa. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ainda assim, ouve a minha oração. Ainda assim, me aceita em tua presença. Ainda assim, inclina os teus ouvidos. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Salomão, então, irmãos, partindo para o final, ele reconheceu Deus, reconheceu a miséria do homem, mas, em terceiro lugar, ele passa, então, a interceder pelo povo. Como eu disse, esses mais de 30 versículos que lemos mostram Salomão assumindo a sua posição de representante do povo e intercedendo pelo povo. Eu não vou ler novamente, mas, basicamente, o que ele pede é perdão. Perdão, Senhor. Graça, Senhor. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Ele diz, são 7 pedidos que ele faz. O primeiro pedido
é um pedido, lá no versículo 31 e 32, um pedido por justiça. Ainda que não hajam testemunhas, se alguma injustiça for praticada no reino, ó Senhor, exerce a justiça. Que o injusto seja punido e que o inocente seja inocentado. Depois, ele ora pedindo por socorro. Quando o povo pecasse e perdesse uma batalha, ó Senhor, se eles se arrependerem, quando eles se arrependerem, ouve o Senhor Deus e livra-nos. O terceiro pedido, no versículo 35 a 36, um pedido por providência. Mais uma vez, se o povo pecasse e Deus fechasse os céus e não chovesse, como não choveu nos dias de Acabe, caso o povo se arrependesse, ou melhor, quando eles se arrependessem, ó Senhor, inclina os seus ouvidos e, mais uma vez, perdoa. O quarto pedido, irmãos, um pedido por libertação das calamidades. Ó Senhor, se o teu povo mais uma vez pecar, e o Senhor enviar pragas, doenças, calamidades, gafanhotos, inimigos, ó Senhor, mais uma vez, olha para o teu povo que se arrepende e pede perdão, e perdoa-lhes, ouve a sua oração. É pedido por misericórdia, irmãos, não há méritos, é pedido por perdão, por graça. Até mesmo ele ora pelos estrangeiros, irmãos. Ele lembra de orar pelos estrangeiros. Se um estrangeiro vier para cá e orar ao Senhor, ouve a sua oração. Estrangeiros que não são teu povo, ele diz, que não conhecem os teus mandamentos. E, naturalmente, vivem em desobediência. Essa é a conclusão. Mas se eles vierem e orarem ao Senhor, ouve a oração deles também, Senhor. Qual é a diferença entre o teu povo e eles, nesse sentido? Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de graça e misericórdia. E ele ora por isso também. Vejam, ele ora, então, pelo sexto pedido, um pedido por vitória. Concede vitória ao teu povo. E, finalmente, o sétimo pedido, irmãos. O pedido pelo perdão total. Ele começa dizendo, Senhor, se o teu povo pecar, e não há quem não peque. Se o teu povo pecar, e não há quem não peque. Se eles se rebelarem contra o Senhor, e o Senhor os entregar nas mãos dos inimigos, e eles forem deportados para terras distantes ou próximas, se lá, em terras estranhas, se lá no exílio, eles se arrependerem e orarem e pedirem por perdão, ouve, Senhor, mais uma vez, e traz eles de volta. E a gente sabe, irmãos, que tudo isso aconteceu. Por causa do pecado, Deus fez com que a chuva parasse de cair em Israel. Por causa do pecado, pragas atingiram Israel. Por causa do pecado, inimigos vieram e assolaram Israel. Por causa da rebelião do povo, eles foram levados para o cativeiro. Mas o que é mais impressionante não é o pecado do povo, é a graça e a misericórdia de Deus. Porque, embora tenham pecado de geração em geração, superabundou a graça de Deus. O que a gente vê aqui, em cada pedido que Salomão faz, é um rei intercedendo em favor do seu povo. E como é bom saber, irmãos, que embora Salomão não fosse o rei perfeito, ainda assim, Deus ouviu cada um dos seus pedidos. O povo foi para o exílio, Daniel orou, Senhor, pecamos, tem misericórdia. E então o povo voltou. Não por méritos do povo, mas porque Deus, além de soberano, além de justo, além de santo, Ele age também com graça e com misericórdia para aqueles que procuram graça e misericórdia. Graça e misericórdia para aqueles que percebem que não merecem, se arrependem dos seus pecados e dizem, Senhor, ainda assim, perdoa-nos. Ainda assim, ouve a nossa oração.
Bem, eu queria concluir essa pregação reforçando alguns grandes ensinamentos que podemos aprender com Salomão. Como eu disse antes, frequentemente pensamos na oração como uma coisa que brota, e de fato ela brota do nosso coração. Mas precisamos ser vigilantes, especialmente quando decidimos fazer uma coisa espontânea. Temos vários exemplos nas Escrituras que mostram que quando o povo decide adorar a Deus, desprezando a palavra de Deus, coisas ruins acontecem. E o primeiro grande exemplo disso foi o próprio bezerro de ouro. Lembrem-se, Moisés estava no alto do monte, ouvindo a revelação de Deus, que dizia: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima do céu, nem do que há em cima da terra. E vejam só, lá embaixo estava o povo reunido para adorar a Deus, e eles estavam fazendo um bezerro de ouro. A nossa adoração, assim como a nossa oração, precisa partir das Escrituras. Oramos ao Deus que se revela nas Escrituras, cujos atributos conhecemos a partir das Escrituras. Não é um Deus segundo a nossa concepção, não é um Deus segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. Mas precisamos sujeitar a nossa adoração a esse Deus, que é um Deus santo, justo. Assim, as nossas orações precisam ser moldadas pela palavra de Deus. Porque quando a nossa oração é moldada por Deus e pela palavra de Deus, até mesmo os nossos pedidos mudam e passam a se conformar à palavra de Deus. Porque do contrário, irmãos, pediremos coisas de acordo com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, que muitas vezes vão de encontro ao caráter santo de Deus. Mas pasmem, quantas pessoas estão orando e pedindo coisas que ferem esse Deus que se revela nas Escrituras. Pedindo coisas, pedindo que Deus atenda desejos e vontades carnais que não brotam das Escrituras. Mas vejam o exemplo que Salomão nos dá. A oração muda quando a gente ora fundamentado na palavra de Deus. A oração é moldada. Poderíamos dizer, como disse um puritano, precisamos orar, e orar, e orar, até começar a orar de verdade. E oramos de verdade quando usamos a palavra de Deus, quando a verdade, que é a palavra de Deus, transborda em nossa oração. Então somos transformados por ela, moldados por ela. Passamos a orar então por coisas excelentes, como o nosso Deus, que é igualmente excelente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque até vezes quando oramos errado. Até mesmo quando oramos, cometemos pecados. Mas que Ele possa abrir os nossos olhos, os teus olhos, a tua mente, para contemplar a verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Que possamos ser moldados por isso, santificados pela palavra de Deus. A outra coisa que a oração de Salomão nos ensina é que precisamos, irmãos, de um rei que interceda por nós. O povo estava ali ouvindo, e ouvindo o rei pregar a palavra, enquanto orava. E ali, imagino eu, quando Salomão disse que o reino seria bem-sucedido, desde que todos fossem obedientes. Quem estava com os ouvidos atentos percebeu o problema. Não somos assim. Mas vejam,
que o coração deles deve ter se alegrado, quando humildemente, com os braços abertos diante de Deus, Salomão disse: Pai, perdoa, ouve a oração, inclina, ainda assim, inclina os teus ouvidos. E Deus ouviu. Agora vejam, Jesus diz: eu sou maior do que Salomão. A minha sabedoria é maior do que a sabedoria de Salomão. Se Deus ouviu, irmãos, a intercessão de Salomão, o que dirá a intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor? Pois Ele se fez carne e habitou entre nós para isso. Por causa da sua excelente obediência, da sua excelente conduta, ao ponto de se entregar numa cruz por nós, seu povo, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Mas não acaba aqui. A Escritura diz que Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo ao nosso favor. Assim como temos visto no Evangelho de João, Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Jesus intercede por cada um de nós. E é porque Ele intercede ao seu favor que você pode caminhar tranquilo, sabendo que Ele ouve a sua oração, que você é aceito na presença de Deus, que você pode orar a esse Deus, não porque você é digno, mas porque este Rei é suficiente, este Rei é digno, este Rei cumpriu o que precisava ser cumprido. Então você pode sim entrar na presença de Deus, sabendo que Deus ouve a sua oração. Quanta graça, quanta misericórdia há em Cristo Jesus, nosso Rei. Eu queria terminar lendo o texto que se encontra na primeira carta de Pedro. Por favor, abra a sua Bíblia. Perdão, primeira carta de João. Mais uma vez, João. Capítulo 2, irmãos. Capítulo 2. Versículo de número 1. Deus é gracioso e misericordioso e está pronto para nos perdoar. Mas vejam, olhe para mim por um momento, antes de ler. O fato de Deus ser misericordioso, irmãos, não te dá licença para pecar. Não é misericórdia, não diga que é misericórdia de Deus, quando você deliberadamente vive em desobediência à palavra de Deus. Não é misericórdia. Isso é juízo. Isso é juízo. E mais uma vez, eu não digo por uma opinião minha, são as Escrituras. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz isso no capítulo 1 com muita clareza. Do céu se revela a justiça, a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que rejeitam a verdade. Que rejeitam a verdade. Romanos, capítulo 1, irmãos. E aí o que Paulo começa a falar ali é, olha, o que se pode conhecer sobre Deus, Deus manifestou. Ele fala do seu eterno poder, mas fala também dos seus atributos divinos. Entre eles está aqui incluso, irmãos, a santidade de Deus. Tudo isso é manifesto. Mas os homens rejeitaram essa verdade e abraçaram, acolheram a mentira. E sabe qual é a sentença que Deus dá? Ele os entregou. Ele os entregou para fazerem aquilo que eles queriam. Diz o texto que ele os entregou, inclusive, a uma disposição mental reprovável. De forma que todas as coisas que vemos nessa sociedade que estamos vivendo são frutos disso. Homens que, embora tenham conhecido a verdade, como ele vai dizer,
um pouquinho lá, mais na frente do capítulo 1, rejeitaram essa verdade. Inclusive, aprovam as coisas erradas que essas pessoas estão fazendo. A sentença é essa: Deus os entregou para fazer aquilo que eles queriam fazer. O reverendo Nicodemos, ele diz isso. Essa é a maior sentença, a sentença mais pesada que Deus pode dar ao homem. É dizer ao homem, seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade, irmãos, é inclinada para o mal. O seu coração é inclinado para o mal. O coração do homem é enganoso. Os seus sentimentos são enganosos. Mas tudo isso, irmãos, porque rejeitaram a verdade. Não rejeite a verdade. Não rejeite a revelação de Deus. Volte-se para Ele. Arrependa-se. Sabendo que se você pecar, você tem um intercessor no céu que intercede ao seu favor. Olha o que João diz no versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Amém, irmãos? Amém.